7:01. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampus, que oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. O melhor futuro para seu filho está no Colégio Salesiano Campos. Aqui no Salê, tradição e modernidade se unem por um ensino que prepara de verdade. Contamos com uma infraestrutura fantástica, professores altamente qualificados, atividades esportivas, culturais e um ensino que vai muito além da sala de aula. Ligue 2101-4900 e garanta já a vaga do seu filho. Vencer mais, vencer Salê. Matrículas abertas. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa, daqui a pouco vai estar em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV. Pela Alexa é só dar o comando Alexa ouvir a Folha FM, ou também pode baixar aí todos os aplicativos, né, para todos os smartphones aí da Folha FM. São 7h04. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações e a gente começa nesta quarta-feira com a previsão do tempo. Aliás, ontem choveu e choveu muito aqui na região noroeste, chegou a chover também forte na região serrana, mas aqui de registro que a gente tem, a região noroeste, Cardoso, Itaperuna, Muriaé, sofreram muito ontem, muitas árvores, telhados, né, foram arrancados, aquelas coberturas de postos de gasolina também, em várias cidades, caíram, muito vento e choveu granizo em algumas dessas cidades. Porciúncula choveu muito também, e a gente vê a previsão do tempo para Campos hoje, que segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tem tempo bom. A probabilidade de chuva hoje muito pequena, quase nenhuma. A probabilidade de chuva maior amanhã, né? 70%. Hoje não tem nem previsão de chuva para Campos. É tempo com predominância do sol, mas durante o dia pode ficar aí, em alguns momentos, parcialmente encoberto. A máxima hoje, 34 graus, a mínima 21, faz 24 graus agora no centro da cidade. O programa de hoje é um programa especial, tem uma bancada aqui muito bacana para a gente falar sobre a importância do nosso FDP, Festival Doces Palavras, que começa hoje, dia 5, e vai até o dia 9. O Festival Doces Palavras é o prestígio de Campos colocado aí
à mesa, né? Colocado numa praça com livros, poesias, doces, encontros e muita alegria durante esses próximos dias, e que coincide também com a abertura aí, ou com a reinauguração, ou a entrega da reforma, ou como disse num convite distribuído pela Prefeitura, a requalificação do nosso glorioso e querido Palácio da Cultura, que acontecerá hoje às 5 da tarde. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa, nós temos o prazer de receber Fernanda Campos, professora e presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Ronaldo Júnior, professor e presidente da Academia Campista de Letras. Vai lançar livro também aí, logo após o festival. Vamos conversar com Vitor Menezes, também é jornalista, é professor, escritor, membro da Academia Campista de Letras e da Associação de Imprensa Campista, e também com o Wellington Cordeiro, jornalista e presidente da Associação de Imprensa Campista. Sejam todos bem-vindos. Vamos já trazer aí o bom dia de vocês e essa pauta tão importante que é para a nossa cultura, esse festival Doce Palavras. E antes, só rapidamente passar aqui pelo jornal Folha da Manhã de hoje, com as principais notícias de Campos e da região. O Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. 7h08. É destaque na Folha da Manhã de hoje. Após quase 5 anos, Campos ganha de volta o Palácio da Cultura no FDP, ou no Festival Doces Palavras. O prédio foi entregue simbolicamente em dezembro de 2020, mas voltou a ser fechado para nova revitalização, marcado para hoje às 5 da tarde. Condenado a 22 anos por estuprar a filha é preso no Parque Eldorado. Novo pronto-socorro do Hospital Ferreira Machado, aberto à população. Adolescente morta dentro de carro em Itaperuna. Ela estava num carro de aplicativo, está sendo investigado. CDL debate revitalização do centro em fórum. Ainda, finados têm movimento intenso nos cemitérios de Campos. Hoje tem um caderno especial com o show de fim de ano da Folha e a entrega do troféu Folha Seca de 2025. Espetacular evento que fecha e encerra aí mais um ano de sucesso do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. E para fechar aqui, popular nas pesquisas, ação policial é matança para Lula. Guerra de narrativas e 121 mortos é destaque hoje do Ponto Final. Regras de emendas são analisadas por juristas. A publicidade de verbas também é destaque aqui na capa da Folha. Goita vence por 2-1 contra o 7 de abril. Essas são as manchetes que estão no portal folha1.com.br. E para a gente começar a cumprimentar aqui essa bancada, deixa eu trazer o bom dia da Fernanda Campos com a gente, presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Fernanda, bom dia, obrigado aí pela presença aqui com a gente no Folha no Ar nesta manhã, seja bem-vinda. Bom dia Cláudio, Aloysio, Ronaldo, Vitor, Wellington, prazer estar aqui com vocês para a gente falar de um tema tão importante para todos nós. E nem tá cansada, né? Como você disse, tá? Imagina, nem um pouco, né? Imagina. Vambora, deixa eu ir pela ordem aqui de alfabética, trazer o bom dia do Vitor Menezes, que é jornalista, professor, escritor, membro da Academia Campista de Letras e da Associação também de Imprensa Campista. Ô Vitor, bom dia, sempre bom te receber aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio.
entusiasmado aí com o FDP. Bom dia, Luiz, o Ronaldo, o Fernando, o Wellington, todo mundo que está ouvindo aí para interagir com a gente também. Esse FDP virou para o tipo jogador de futebol, virou a Copa do Mundo, né, cara? Tá sensacional. Imagino a empolgação de cada um de vocês. A gente como espectador, né, como mero torcedor para que a cultura estoure de vez, a gente já fica entusiasmado. Imagina vocês, escritores, e que estão envolvidos diretamente. O meu caro Ronaldo Júnior, professor, presidente da Academia Campista de Letras, bom dia, bem-vindo aqui a essa bancada sempre. Obrigado, Cláudio. Bom dia a você, bom dia, Luísio, bom dia, Fernanda, Vitor, Wellington, meus companheiros aqui de bancada. Bom dia também a quem nos ouve, com grande entusiasmo, como o Vitor falou, que hoje vamos celebrar a cultura campista e celebrar por vários motivos: início do Festival Doces Palavras, reinauguração do Palácio da Cultura, entre outras coisas que ocorrerão ao longo do dia hoje. Muito bom podermos celebrar juntos. Legal. Deixa eu trazer o bom dia do Wellington Cordeiro, jornalista, presidente da Associação de Imprensa Campista. Meu querido Wellington, bom dia também, bem-vindo sempre aqui ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, Aloysio, Ronaldo, Vitor, Fernanda e a todos os ouvintes aí da Folha FM. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. E como todo mundo já falou aí, a importância da gente estar reunido aqui. É só uma brincadeira, assim, essa coisa de ser por ordem alfabética está me lembrando a minha época de escola, de faculdade, que sempre fui o último da chamada. Você podia chegar atrasado, né? Que até chegar em você lá dava uns 5 minutos já de espera aí. Bom, Festival Doces Palavras que começa hoje na sua 6ª edição. Traz aí uma série de ações, não só na área da escrita, na área da cultura, traz também o plantio de árvores, que simboliza aí o início desse festival. E claro, né, como tudo parece que tem que ser para a gente, né, com muita luta, com muito sacrifício, com muita determinação de todos para que o festival pudesse acontecer. Eu trago o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, titular dessa bancada com a gente hoje. Sempre bom, Aloysio, estar com você aqui nessa bancada. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto, na técnica. Seguir a ordem alfabética, né? Eu estava vendo esses dias uma entrevista de Zico, ele falando que quando ia ser convocação para seleção, que ele ficava numa aflição, porque Z era o último. Pena que eu não me chamava de Arthur, que é o nome dele, né? Porque seria o primeiro. Ele ficava numa sofreguidão. Mas, enfim, bom dia, Fernanda, bom dia pela ordem alfabética, bom dia, Fernanda, bom dia, Ronaldo, Ronaldo e o Wellington. Eu nem sabia onde ficava o W no alfabeto, tive que lembrar para saber como é que ficava essa ordem alfabética. Bom dia, sobretudo, você que nos acompanha pelo rádio, pelo streaming, né? Bom dia às categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, de segunda a sexta. Os taxistas, motorista de aplicativo, professores, temos aqui hoje 3 professores que representam a classe, né? E não chega a ser uma categoria, mas uma condição, os pais de alunos que vão agora levar os filhos à escola com o rádio do carro sintonizado na 98.3. Gente, primeira pergunta, direta e reta. O que esperar da programação da FDP hoje na sua 6ª edição, que abre hoje e se estende até domingo? Começa pela ordem alfabética com Fernanda. Bom, mais uma vez, bom dia, Luiz, a todos os ouvintes, né, da Folha 98,3, é um prazer estar aqui, eu já estive aí pessoalmente com o Cláudio, foi um imenso prazer. Eu acho que o público pode esperar uma programação robusta, uma programação consistente, uma programação pensada e idealizada, com muita dedicação por essa dupla, né, capitaneado por essa dupla que está aqui conosco, Vitor e Wellington, né, quero aqui também estender essa fala para Sol Figueiredo, para Carlos Augusto Alencar, né, a gente esteve mais próximo, né, nessas últimas semanas, e a programação está muito bonita, está muito
muito forte e com um foco, né, sem jamais perder o foco naquilo que mais nos interessa dentro do cenário da FDP, que é a cultura, a tradição, a literatura da nossa cidade de Campos dos Goytacazes. Então, eu quero aqui deixar, né, já vou aproveitar para dizer que a população, né, o público, pode conferir toda essa programação através do @campus.cultura, está tudo lá, né, os cards estão lá, a gente está compartilhando também, e convidar todo mundo a estar presente conosco, né, até domingo a gente vai ter aí, né, eu falei com o Vitor, são 4 dias e meio de festival, né, então vão ser dias muito, muito especiais, e a gente está muito animado. Eu falei aqui com o Cláudio no início que a gente está muito cansado também, né? Saímos ontem lá do Palácio bem tarde, para já deixar o máximo de coisas organizadas. Não sei se Vitor teve por lá ontem, eu não te encontrei, se você foi, Wellington, mas já está tudo bem adiantado para poder a gente não ter problema nenhum hoje para o início do festival. Bom dia novamente, maravilha, muito bom, Fernando, muito bom. Lembrar também que dentro das especificidades desse dia, né, de reinauguração do Palácio, início do FDP, hoje é o Dia Nacional da Cultura também, né? Então a gente está aí numa conjunção. Puxa vida, então já não falo mais dele. Não, é importante só a gente dizer que nós escolhemos esse dia, não foi uma coisa aleatória, né, Vitor? Foi pensado justamente nisso, né? Sim. E o que esperar, a pergunta da Luísa, o que esperar do FDP, né? É engraçado que o FDP tem um jeito diferente de se apresentar, de se vender, digamos assim, né? Porque em outros eventos, é comum que você fique naquela expectativa de saber qual é a grande estrela que vai estar, né? Na própria Bienal é assim também, né? Você tem algumas figuras nacionais importantes, eventualmente até internacionais, então é natural que você queira saber ou qual a influência da vez, né, que vai estar aí e tal. Bacana isso demais para chamar o público, né, para despertar curiosidade, estimular a leitura também. E no FDP é uma constelação, assim, porque o que se vende no FDP é um conjunto, né? É um conjunto de discussões sobre questões de campos e da região, é um conjunto de resultados de trabalhos de pesquisas dos intelectuais aqui locais, das escritoras, dos escritores. Então a gente vê o conjunto, né, grande, o trabalho de oficinas, a oferta de oficinas, o trabalho das doceiras, que é central no FDP. A gente, pelo nosso próprio perfil aqui, a gente pode ter até uma inclinação de falar mais do aspecto literário do festival, mas é sempre bom lembrar que é um festival de doce. Eu acho que esse é um dos grandes charmes também do FDP, essa mistura de doces com palavras, que foi o jeito que a gente teve de fazer um festival literário campista com a cara de Campos. Só a gente pode misturar doces com palavras, porque a gente faz o melhor doce do mundo. Então a gente tem esse direito de fazer um festival que misture doces com palavras e tem uma tradição literária grande também. Então a gente tem esse conjunto, que são 24 mesas de debates, são 10 oficinas, são 4 shows, e esses shows são shows de artistas locais, mostrando as suas músicas, são shows autorais, não é show de cover, né? É show de artista mostrando o que ele está compondo, o que ele está fazendo com o seu trabalho autoral. A gente vai ter o Marcelo Benjá, na ordem a partir de quinta-feira, Marcelo Benjá, Matheus Nicolau, Tuí, Bambas da Planície, domingo, e vai ter uma sequência enorme de debates que já começa hoje, a primeira mesa, que inclusive vai ser mediada pelo Aloysio Barbosa, é uma mesa em homenagem ao professor Lenilson Chaves, né, que dá nome ao espaço de debates, inclusive, do festival, o espaço Cabrunco Lenilson Chaves, e vai ser uma mesa de 16h30, chamada O Legado de Letras e Lutas do professor Lenilson Chaves, criador da Bienal do Livro de Campos dos Goytacazes, e por aí segue numa grande programação, depois afro-roteiros, olhada colonial sobre Campos, depois uma mesa sobre a presença de Campos nas novelas da Silvinha Salgado, chamada Vale Tudo para citar Campos dos Goytacazes,
né? E por aí vai, não vou tomar tanto tempo aqui dando a programação toda, que a Fernanda já falou, que está lá em Campus.Cultura, mas é nessa linha, né, de falar das nossas cabruquices, das nossas lamparonices, né, falar dos nossos doces, da nossa literatura, da nossa produção intelectual. Só que a gente inverteu a ordem alfabética, né? Seria Ronaldo depois da Fernanda, então volta a ordem alfabética, Ronaldo, por favor. Obrigado, Aloysio. Novamente, bom dia a todos e todas que nos ouvem, bom dia a vocês. Esperado o Festival Doces Palavras, mais uma vez, uma imersão na cultura campista, pensar, né, nesses 4 dias a partir de hoje, né, nesses quatro dias, né, a contar de amanhã, mas já com programação hoje, como o Vitor bem colocou, uma variedade, não apenas pensando a literatura, mas também pensando grandes nomes da cultura campista, como ele também já mencionou, o Vitor já deu um apanhado geral da nossa programação, e eu destaco aqui as homenagens dos nossos espaços, né? Lenilson Chaves, que vamos dizer assim, o espaço principal de mesas e de debates. Homenagem também a Pérez Ribeiro, o jornalista Pérez Ribeiro, no espaço Chuvisco, né? Que é justamente o espaço de lançamentos de livros, o espaço da oficina literária Antônio Roberto Fernandes, que vai funcionar na sala da Academia Pedralva, que também vai ser reinaugurada hoje, a sala da Academia Pedralva Letras e Artes. Enfim, citar aqui para vocês alguns desses espaços, e também, claro, o Boteco do Afrânio, né, que vai ser no Palácio da Cultura, né? O Wellington Cordeiro estava até destacando isso nas nossas conversas, que parece ser um lugar fora do Palácio, mas é dentro do Palácio da Cultura, é um espaço do Festival Doces Palavras. Então é isso, dizer que, num geral, nós temos uma programação diversa, voltada para vários debates sobre cultura campista, seja ela voltada para a literatura, voltada para os doces, para o jornalismo local, para a aparição de campos no audiovisual, na produção cultural como um todo. Então eu acho que é um momento rico de olharmos para nós mesmos, repensarmos, refletirmos nossa identidade local e nossa memória, com certeza. Wellington? Então, a minha grande expectativa é exatamente por conta, assim, o contexto da programação, ela mantém essa tradição, né, desde 2015, né, as edições sempre pautaram a questão local, a cultura local, a gastronomia local, as tradições, mas a minha grande expectativa, na verdade, é exatamente com a mudança de local, né, indo agora para o Palácio da Cultura, porque, na verdade, o FDP ele foi configurado desde o início para que acontecesse no Jardim do Liceu, naquele quadrilátero ali, e só saiu em 2019 por conta da não realização da prefeitura, e aí as entidades culturais de Campos que abraçaram o projeto, e cada uma recebeu programação do FDP, aliás, foram 30 dias, né, de festival, e desta vez a importância do festival de estar entregando a Campos o Palácio da Cultura, e eu acordei lembrando disso, o Palácio da Cultura está fechado há mais tempo do que a própria existência do FDP, né, que o Palácio fechou em 2014, a primeira edição do FDP foi em 2015, então mais um reforço dessa ideia de que o FDP está aí contribuindo fortemente com a entrega desse espaço cultural tão importante que é o Palácio da Cultura para a comunidade campista e para os visitantes, com certeza. Bom, são 7h24, deixa eu seguir agora com a ordem alfabética pelo segundo, perguntar para o Ronaldo e logo a seguir os demais. A Luiz usou um termo interessante aí na abertura, sofreguidão de Zico, esperando lá ser convocado para a seleção. E eu vou trazer esse tema e vou colocar da sofreguidão ao legado do festival. Como é que foi essa preparação desse festival? Entre aquela incerteza de ter, não ter, das datas, aquela coisa, primeiro era em setembro, agora, né, ficou para novembro e definitivamente começa hoje, beleza? E o legado com, na minha opinião, o coração da cultura de Campos, que é esse emblemático Palácio da Cultura. Isso tem história na vida de quase todo o campista. Eu começo com você, meu caro Ronaldo, dessa sofreguidão ao legado. O que você fala do festival?
Eu vejo, primeiro, pensando na sofreguidão, pensando nessa incerteza, nesse período de construção, né, sem saber ao certo se ocorreria, se não ocorreria, né, a construção com uma série de empecilhos, de óbices ao longo do caminho. Eu percebo uma união da comunidade, né, artística, cultural de Campos, né, porque desde 28 de março, né, Vitor e o Wellington estão aqui, que a gente se recorda bem, também Fernando esteve naquela ocasião, desde 28 de março, na Academia Campista de Letras, nós abrimos escutas públicas para pensar o Festival Doces Palavras, né, e é algo que, por que não? Pensar essas incertezas é também pensar formas de união das pessoas que estão lutando pela cultura e que buscam, né, essa viabilidade desse momento tão importante para falarmos de Campos e falarmos de Campos por campistas, né, o que é fundamental e essencial, que é marca registrada do Festival Doces Palavras. E com relação ao legado, nós podemos dizer vários legados do festival de 2015 para cá, né, eu acho que principalmente agora este ano, com a mudança de lugar, trazer à tona por que não, esse elemento central, esse lugar fundamental que é o Palácio da Cultura, que justamente 10 anos fechado, né, até a matéria da Folha menciona a entrega simbólica 5 anos atrás, mas de fato ele está, assim, as pessoas lamentam a ausência desse espaço, lamentam o fechamento desse espaço há mais de 10 anos, né? Se formos pensar, em 2014 foram desmobilizadas as coisas no Palácio da Cultura, então é um retorno que, para além do simbólico, é um retorno factual, é um retorno que faz com que as pessoas possam de fato se apropriar e ocupar esse espaço, e que a partir de hoje, dia 5 de novembro, eu acho que é fundamental que as pessoas de fato ocupem, tanto por meio do Festival Doces Palavras, como também a partir do momento em que ele é entregue à população. Então o festival vem aí marcar uma data especial, importante para a cultura campista, que tem de volta o palácio que é da cultura e que precisa ser devidamente entregue a ela. E aí eu cito a Biblioteca Nilo Peçanha, cito a Sala Pedro Manhães da Academia Pedralva Letras e Artes e todos os demais espaços, né, seu anfiteatro, espaços fundamentais para a realização da cultura campista. Vitor? É difícil mapear um legado assim quando você está mergulhado no momento histórico, né? E aí você está num determinado contexto e é difícil de mencionar. Acho que as futuras gerações vão ter mais clareza, talvez, se há e qual tipo de legado que o FDP deixa, né? Dá para a gente perceber algumas coisas, arriscar algumas hipóteses. Por exemplo, quando ele foi pensado lá atrás, Campos parecia que estava num momento meio de mal consigo mesmo. Você tinha, por exemplo, a palavra cabrunco, que era rejeitada, né? Não era bacana falar essas coisas. Engraçado, eu acho que depois do movimento Cabruncos Livres, acho que foi por volta, a Luiz deve lembrar, 2012, 13, né? Jornada 13 e tal, isso começou a ser mais recuperado, né? E esse orgulho dessa linguagem, desse pertencimento. Antes disso, houve uma fase ali meio de um pouco de resistência. É claro que eu estou falando por hipótese, né? Não tem elementos mais concretos para poder afirmar isso com tanta assertividade, mas eu estou falando de percepções, assim, né? Do debate público e tal. A própria sigla FDP, no início, incomodava também, no início, quando a gente foi propor lá, causava um certo desconforto e tal. Estava num momento meio careta, assim, digamos, da cidade e tal. Eu acho que o movimento Cabruncos Livres, o FDP, vários coletivos culturais que começaram a surgir na cidade também, o movimento estudantil, eu acho que começou a vir uma nova geração, assim, que começou a quebrar bastante. Então nunca é também nada isolado, né? A gente não vai querer aqui avocar para o FDP um tipo de contribuição muito exclusiva. É um momento histórico, né? É uma construção coletiva de muitos atores sociais que vão mudando um pouco a percepção, e hoje eu acho que a gente consegue ver uma vitalidade muito grande, né? Eu vejo os estudantes, né, universitários, por exemplo, com várias iniciativas culturais muito bacanas. Então eu acho que a gente está nesse bolo aí, né? A gente está nesse momento aí dos últimos 10 anos,
em que algumas gerações, sobretudo as novas gerações, estão redescobrindo Campos, né? Estão redescobrindo esse jeito de pertencer a esse determinado lugar aqui, nesse determinado tempo. E o FDP, eu acho parte disso, é resultado disso, porque tudo é construção coletiva, né? Resultado disso é construir por isso e ajuda a construir isso também, né? Por meio das suas mesas, das suas escolhas, das suas homenagens, dos seus temas, das suas autores e autores, enfim, desse lugar, da gente falar desse lugar, né? Então, acho que em termos de legado é isso, é a gente começar a construir reforço de pertencimento, né? Um pertencimento que não é ufanista, é um pertencimento crítico, que eu acho que isso está no espírito do FDP desde o início, seja no espírito de porco da sigla, né? Seja na ironia do doce, porque o doce campista também é feito por amargo de muita exploração, né? De uma cultura, de uma monocultura que explorou muita gente. Então, isso também está no espírito do FDP, um certo olhar crítico com relação à nossa própria história e as próprias ações de governo, sejam eles quais forem, né? Parte do espírito das mesas também é provocar discussão, reflexão com relação a essas questões. Então, eu acho que esse é um tipo de legado, mexer no nosso caldeirão e deixar sair o que há de aroma e o que há de cheiros também não tão agradáveis assim, para que a gente mergulhe nesse panelão e se redescubra, se reinvente, enfim, que fale da gente num espaço bacana, gostoso, arejado, né? Não vou nem falar do espaço do Palácio, não estamos lá há tanto tempo, mas também estou muito curioso com relação a essa volta lá, aquele lugar de tanta memória afetiva, né, dos campistas de antigas gerações, e eu acho que vai ser um lugar também de muita descoberta, para quem não conhece ainda, né, entender aquele patrimônio histórico nosso maravilhoso que é o Palácio da Cultura. Wellington? Então, eu acho que um grande legado do FDP, para além de tudo que já foi dito aí, eu, como último, acabo, né, ouvindo, na verdade, muita coisa que eu gostaria de falar, mas isso é bacana também, mas eu acho que um dos legados também importante é que, na verdade, o FDP, ele surgiu em 2015, na verdade, a proposta foi em 2014, né, e aconteceu a primeira edição em 2015. Ele inaugurou, talvez, uma nova forma da gestão municipal enxergar as práticas de políticas culturais por conta de não ver as entidades culturais, a sociedade civil, como um risco, como algo maléfico, que você não quer estar próximo. Então, assim, o FDP trouxe, fez com que a prefeitura enxergasse também as nossas entidades como parceiras, como aliadas. E isso é muito nítido por conta exatamente disso. A proposta do FDP foi da comunidade, né? Foi da sociedade civil. E uma coisa super interessante também que eu acho é a questão da independência da curadoria, que é algo também inovador. A Bienal do Livro, por exemplo, né, é uma empresa que é contratada para fazer a curadoria, logicamente que é um evento muito grandioso, mas o FDP ele trouxe uma questão da independência da curadoria que é super importante destacar, sabe, gente, porque antigamente existia uma prática aqui de que algumas pessoas eram mal vistas pela prefeitura e elas não participavam de eventos com a chancela do poder público municipal. E o FDP ele rompeu com isso. A gente não deu brecha desde a primeira edição para que houvesse qualquer tipo de censura na programação. Então, pessoas que nunca participaram dos eventos culturais da prefeitura passaram a participar. E aí isso é um elogio que a gente faz aos gestores que passaram pelo FDP, de que respeitaram essa demanda da sociedade, de que é independência na escolha dos participantes do festival. Para além disso, a questão da resiliência, que é natural dos agentes culturais, né? A gente podia ter escolhido outras coisas para fazer, mas
que a gente gosta é promover cultura, e promover cultura é sofrer mesmo, não tem jeito, isso é histórico, isso não é de campos, isso é uma, é uma questão nacional, talvez internacional, não sei até que nível isso chega, mas fazer cultura é sofrer com ansiedade, com expectativa, com dificuldades, mas por mais dificuldades que existam, a gente tem a certeza que o caminho é esse, né? Insistir para resistir e existir mesmo de fato. Assim, se a gente desistisse, o FDP não chegaria nesta 6ª edição. Então, assim, é o nosso karma ter esse sofrimento em prol da cultura aqui de Campos. Agora, Fernanda, por favor. Tá vendo, Hélio? Você não foi o último dessa vez. Eu fui a última. Né? Estamos pervertendo, é uma subversão isso que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Bom, falar, né, dessa ansiedade, né, para quem trabalha com cultura, para quem ama cultura, é um lugar comum. Gente, ontem eu conversava com um representante do Ministério da Cultura, e ao final dessa conversa eu falei para ele assim, eu não sei se eu recebo tudo que eu estou ouvindo com alívio, né, ou com preocupação, porque veja, a partir dessa conversa com ele, Wellington, eu percebi claramente que Campos é um recorte do Brasil, no sentido, né, da gente estar sempre tendo que sofrer dessa ansiedade na execução das políticas públicas no âmbito da cultura. Isso não acontece só aqui, isso acontece no país inteiro. Então, às vezes a gente acha, por exemplo, né, que o governo federal está surfando uma onda linda, está entregando coisas lindas, mas a galera lá está sofrendo demais também, né? Porque isso vem ao encontro, né, de práticas que são culturais da sociedade, muito antigas, de que a cultura pode ser atrasada, né? Não, vamos deixar isso aqui no cantinho, vamos resolver isso de uma outra forma, né? E eu quero aqui fazer algumas defesas, né, no que pese tudo que a gente tem vivido nesses últimos anos, né, e principalmente nesse último ano, com tudo que a cidade viveu, né, todo mundo sabe, toda essa questão orçamentária, em função das questões da saúde do município. A gente falou muito sobre isso nas nossas reuniões, Vitor, o Wellington sabem bem disso, né, o quanto a gente conversou sobre isso, e esse fator fez com que essa nossa ansiedade, né, eu sei que principalmente a ansiedade de vocês aumentasse exponencialmente, né, porque a gente ficou naquele limbo, né, vamos fazer, não vamos fazer, e fazer, não, a gente vai fazer, nós vamos fazer do jeito que a gente puder, do jeito que dá, e nós vamos fazer. E aí, nós vivemos, né, esses momentos de incerteza, sim, né, assim como a gente viveu com a Bienal também, né, que foi uma situação inédita para todo mundo, essa questão da captação de recursos, aquilo causou, vocês não têm ideia, né, da gama de ansiedades e sofrimentos que a gente teve dentro da Fundação Cultural para poder entregarmos a Bienal para a população, né, para toda a cidade de Campos. E a única coisa que a gente espera, né, no final das contas, é que o FDP, que é esse evento, né, como bem disse Vitor, que ele surge na contramão, né, daquilo que se pensa, né, porque o FDP ele é fora da forma, ele está fora da forma, né, dessa forma que a sociedade, de uma forma geral, fora, né, talvez dessa bolha que a gente viva, espera das atividades culturais de um município, né, e o FDP vem de encontro a isso, né, e ao encontro, né, dessa subversão, né, que para mim não é subversão, para mim é necessidade de trazer à tona, né, de trazer para a pauta, de trazer para a discussão questões que
são tão importantes para a nossa sociedade, que são tão importantes para a nossa comunidade, né, para a comunidade intelectual, para a comunidade acadêmica, para a comunidade das nossas doceiras, dos nossos artesãos, que também estarão presentes no Palácio da Cultura nos próximos dias, não podemos esquecer deles, com um artesanato 100% voltado para as tradições da nossa comunidade, da nossa sociedade, mas também, né, que essa discussão ultrapasse essa linha e chegue até a ponta, porque eu acho que é isso que importa no final das contas, né? Fazer com que essa nossa cultura, essa nossa tradição que é tão debatida, com tanto brilhantismo, dentro dessas majestades que estarão circulando ali pelo Palácio da Cultura nos próximos dias, alcance pessoas que muitas vezes nunca ouviram falar das questões que a gente discute ali. Então, nesse sentido, né, eu acho que viver essa ansiedade, sabe, Vitor, sabe, Wellington, vale muito a pena, né, vale a pena sentir essa ansiedade e no final a gente perceber que deu certo, né, que foi uma edição bonita e vai ser uma edição bonita, vai ser uma edição bem construída por vocês, né, porque essa liberdade da curadoria, ela precisa existir. Eu quero aqui fazer um parêntese também, né, que, de fato, né, para poder fazer uma Bienal, a gente precisa contratar pessoas especializadas para fazê-la, né, e a Suzana Vargas foi a nossa escolha, e foi uma escolha, como sempre, muito bem acertada. A Suzana é uma pessoa de enorme renome dentro do universo literário do país inteiro, não apenas no Rio de Janeiro, onde ela atua com mais força, e Suzana também teve total liberdade para montar a curadoria que ela nos apresentou, e posteriormente todo o município, todos os participantes da Bienal tiveram acesso. E não existe cultura sem liberdade, né? Não existe cultura sem que as pessoas sejam plenas para criar, né, para criarem as suas demandas, no nosso caso aqui, para montar essa programação, que está uma programação muito boa, muito bonita, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que vão participar, né, desses debates, dessas mesas, dessas mediações, e eu acho que nós vamos ter grandes surpresas, e surpresas muito positivas no curso dos próximos dias. E falar do Palácio da Cultura, né, para mim, muito particularmente, é um prazer, né, ver o Palácio, né, da forma que a gente está podendo ver nessa arrancada final de inauguração, né, de reinauguração, que de fato, né, fechado desde 2014, são 11 anos, né, não sei precisar se já, né, já são 11 anos completos, mas estamos no 11º ano daquele equipamento fechado. Quando a gente assumiu a gestão, janeiro de 2021, que a gente foi fazer uma visita lá, achando que a mudança já iria ser feita, que todas as peças desse jogo de xadrez iriam retornar, né, para o seu tabuleiro, e aí a gente percebeu que isso não ia ser possível, né, entramos de novo num processo de obra que teve que ser judicializada, enfim, mas todo esse processo chega ao fim, né, hoje, no Dia Nacional da Cultura, um dia que não foi escolhido aleatoriamente, ele foi escolhido, né, com muita certeza, né, a gente, numa reunião da FDP, quando a gente precisou propor o adiamento, porque foi uma coisa necessária, eu falei assim, vamos levar para novembro, né? Aí o Wellington falou assim, então por que a gente não associa, lembra, Wellington, que você falou isso? Vamos fazer a abertura do FDP junto com a reabertura do Palácio da Cultura. E aí eu levei essa proposta para o prefeito, que imediatamente aceitou, e aí eu falei assim, não, então vamos associar o lançamento do 6º FDP com a reabertura do Palácio da Cultura no Dia Nacional da Cultura, porque eu acho que para nós, né, campistas brasileiros, pessoas que vivem a cultura da forma com a qual a gente vive, né, eu acho que não teria dia melhor para fazer isso. E o Palácio está lindo,
né, a gente está, né, como eu falei, eu saí de lá ontem bem tarde, né, monitorando a montagem das estruturas do FDP mais propriamente, e está muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar, já me estendi muito, né, falei a beça, desculpa. Não, tá tranquilo, até que um 4 está bem econômico, está bem sucinto. A gente tem aqui a gente brinca que a gente criou aqui o troféu Roberto Henriques, né? Que é para ver quem fala mais dos entrevistados. E concorrem, assim, cabeça a cabeça, o próprio Roberto Henrique se batiza o prêmio, né? Esse prêmio simbólico, Antônio Garotinho e Jefferson Azevedo. Porque se você deixar a pergunta, bom dia, porque você vai até o... Mas o Roberto consegue ganhar, porque o Roberto, tipo assim, ele alonga. Aí, Luiz, você me pergunta. Não, Roberto, eu não perguntei, não. Quero perguntar e você não deixa. Mas, enfim, tem 2 assuntos que eu queria, que foram tocados que eu acho importantes, mas um eu queria deixar para o próximo bloco, né? Que é a questão do Palácio da Cultura em si, da importância. Várias pessoas que falaram sobre isso. Mas das incertezas também foram faladas aqui, em relação à edição do festival esse ano, né? Ele foi previsto inicialmente para ocorrer de 24 a 28 de setembro, a programação chegou a ser montada, nomes foram confirmados, isso foi adiado no dia 22, Fernanda disse que havia um problema com o Estado, que não tinha liberação, 150 mil, né? Projeto Desenvolve Cultura. Enfim, ficou num impasse, várias reuniões foram feitas, né? Até que no final de outubro, finalmente, versões do município, versões do Estado, o Estado alegando, não mandou documento, o próprio Vladimir afirmou mentira, foi enviado sim. Chegou a falar literalmente isso, né? E, de fato, depois a coisa acabou saindo. Por que tantos percalços? E como é que vocês estabeleceriam essa cronologia de fatos aí, entre setembro até a realização do festival, de fato, agora em outubro? Agora você começou por quem? Vitor, então, começa agora, por favor. Vai alternando, assim, né? Eu já estou perdido, eu sou de humanas, eu já estou perdido nessa lógica aí. Bom, essa cronologia, isso é uma discussão para um programa inteiro, né? Sobre como que a gente se atropela um pouco nessas questões de planejamento, né? Por que a gente não consegue planejar um festival que tem 2 anos, que acontece de 2 em 2 anos, né? Isso é muito típico da nossa cultura. Parece, a sensação que dá é que se for com pressa a gente faz melhor, entendeu? A sensação que se for na urgência parece deadline, Luiz, parece fechamento, assim, tem que ter aquela temperatura, né? Se fechar um jornal com 15 dias de antecedência, meu Deus, tá, né? Agora fechar com 15 minutos de antecedência é a melhor manchete, né? Às vezes dá um pouco essa impressão, essa sensação, mas isso tem consequências também que não são muito boas, né? Porque às vezes você não consegue pensar no detalhe, pensar no zelo, né? Naquele cuidado ali que você precisava ter, que precisa de tempo, questões que envolvem agenda, então isso tem consequências, né? Eu estou brincando assim, mas não é uma boa prática em termos de planejamento, né? Eu acho que essa sofreguidão toda, é claro que dá um tom épico, assim, de vitória e de satisfação por estar conseguindo e tal, mas eu acho que a gente tem que aprender, sim, com essas lições, né? Não é a primeira vez que a gente tem percalço no FDP, né? Em 2019, a gente chegou às vésperas também e o FDP, a prefeitura falou que não ia fazer. E aí, em poucos dias, a gente decidiu, não, nós vamos fazer do nosso jeito. E foi lindo também, como o Weston lembrou aí, foram 30 dias de programação descentralizada, a gente chegou para a sociedade civil, para os centros culturais, falou, gente, arma a tua programação aí, vamos organizar um calendário geral de 30 dias, vamos fazer com a gente, aí buscamos apoio e tal. A Folha sempre apoiou muito também o FDP, e nessa edição também foi primordial para legitimar a sua existência, para dar voz, enfim, né? Então, assim, tem essas urgências, né? Mas eu acho que tem algumas lições para a gente aprender. A primeira delas é para parar com essa dependência desse tal dinheiro, entre aspas, de fora. É claro que o dinheiro de fora é sempre muito bem-vindo. Ele agrega, ele soma, ele pode adicionar elementos.
mas a gente precisa garantir no orçamento uma base de recursos para os nossos eventos que são daqui, para que eles aconteçam independentemente disso. Eles podem ser maiores ou mais modestos, mas que aconteçam no calendário com recursos próprios, como a Bienal, como o FDP, e como outras programações, outras atividades da cidade. Porque um dos efeitos colaterais dos editais é que os próprios orçamentos do poder público começaram a se recolher, né, para que ou seja, os editais são excelentes, eles dinamizaram a cultura, pluralizaram, descentralizaram, isso é ótimo, né? Profissionalizou bastante também a atividade dos produtores culturais, mas teve esse efeito colateral, né? Que todos os governos começaram a recuar um pouco, falaram, olha, vamos tirar o pé um pouco dos recursos dessa área, porque esse recurso dessa área vai começar a vir da iniciativa privada via renúncia fiscal, né? E aí começa aquela loucura de todo mundo ter que correr, né? Aquelas coisas todas que a gente já sabe. Começar a pensar em você ter o mínimo garantido, né? E inscrever em editais para ter elementos adicionais, para qualificar, para ter outros elementos para a sua atividade, né? Eu acho que essa é uma lição que fica. Outra coisa é que, principalmente no caso do FDP, que é um evento que passa de modo muito simpático assim, pelas instituições de campus, a gente já fez edições, aliás, quase todas, sem precisar fazer um ofício. Eu me lembro, Luiz, foi até num programa com você, do Raul Palácio, então reitor da UENF. A gente estava no processo de organizar uma outra edição do FDP, você entrevistando o Raul, o assunto FDP surgiu. Na verdade foi o contrário, eu estava conversando com você sobre a FDP, o Raul ouvindo, né, e ele mandou mensagem dizendo, olha, a UENF está aqui, a UENF, num programa de rádio, institucionalmente, a UENF se ofereceu, ó, vem para cá, faz aqui, ou a gente, enfim, né, então passa de modo muito tranquilo a adesão, sabe, o engajamento. Então o FDP é quase que um evento que dá para fazer com recursos próprios, somados, de todas as instituições envolvidas. Cada uma pode participar com pouco, às vezes você não tem dinheiro, mas você tem um pouco de estrutura, você tem uma forma de levar a transmissão ao vivo, você tem um jeito de... né? Então isso requer conversa, diálogo, engajamento, capacidade de liderança, né, de envolver, de forma muito antecipada, conversar com todas as instituições, fazer a coisa coletivamente acontecer, né? E às vezes até sai mais barato nesse sentido, né? Porque cada um contribui de uma forma dentro das suas limitações institucionais, mas quando você envolve muito mais gente, fica mais barato para todo mundo, né? A partir das suas próprias estruturas. Eu acho que a gente vai aprendendo com essas coisas, cada edição a gente aprende um pouquinho. Inclusive, dentro da própria programação, tem uma coisa que sempre acontece no último dia, que é uma reunião aberta, geral, de avaliação do evento. A avaliação do evento está lá dentro do evento para a comunidade participar. É tipo uma plenária popular, assim, que todo mundo pode ir, dar seus pitacos, e a gente vai construindo. Então, é uma construção permanente sempre, né? Essa é uma das belezas do processo também. Eu já falei demais, mas só quero acrescentar um aspecto das homenagens aí que o Ronaldo falou. Ele falou do Espaço Cabrum Clenilson Chaves, do Espaço Chuvisco Teres Ribeiro, do Boteco do Afrânio, mas faltou falar do Espaço Cabrunquinho Faltaram duas, né? Lúcia Maia, que é bom para quem está ouvindo também saber que vai ter atração infantil lá, levar suas crianças, tem programação durante a tarde, que é lá da Secretaria, Superintendência de Educação, né? O palco Lamparão Luiz Ribeiro, né? Uma homenagem ao nosso bom e velho roqueiro Luiz Ribeiro também, o espaço de oficina literária Antônio Roberto Fernandes e o espaço de oficina de doces Andréia Coutinho, né? De modo muito afetivo a gente fala desse espaço. Andréia, uma doceira tradicional de Campos que nos deixou recentemente, né? Ela foi na primeira reunião de organização desse FDP, já com a fundação, lá em abril, e ela faleceu, né, recentemente, é homenageada aqui do FDP nessa edição. Ela esteve em todas as edições do FDP, uma querida de todo mundo, né, amamos muito a Andréia Coutinho, vai estar com a gente lá em homenagem, em presença, em memória também, dando nome a esse espaço lá de oficina de doce.
Eu vou passar ao Wellington, mas eu vou propor uma coisa a você, Nogueira. São 7h55. O Wellington fala, a gente fecha esse bloco. Eu repito a pergunta na reabertura do bloco anterior. E aí vou com a Fernanda e o Ronaldo, pode ser? Fechado, combinado. E a gente... Então, não, e a gente segue direto no próximo também. Boa. Ok. Wellington? Como o Vitor falou, essa cronologia assim, muito apertada traz muita coisa ruim, na verdade, principalmente por conta o compromisso que as pessoas fazem com o festival quando são convidadas para participar. E aí essa coisa de convidar a pessoa cria a sua agenda e daqui a pouco transfere. Então, assim, é um tumulto assim, desnecessário que faz com que até as pessoas que estão gratuitamente participando do festival, né, por doação, isso incomoda assim, a gente da organização em si. E outra coisa, a questão do que o Vitor falou dos editais, assim, eu brinco de assim, a gente está ouvindo sempre o termo de dinheiro novo, né? Que esse dinheiro dos editais, assim, saudade do dinheiro velho, que a gente fazia os eventos assim com dinheiro, sabe, lá da arrecadação municipal. Então, assim, mas eu acho que o FDP ele precisa, na verdade, assim, deixar de ter. A Fernanda falou uma coisa que realmente, isso é no Brasil inteiro, isso é histórico, mas o FDP ele já sobreviveu a várias intempéries, assim, sobreviveu à pandemia de Covid 2019. Então, eu acho que o FDP ele tem uma força que é inexplicável, assim. Então, eu acho que uma próxima tarefa, né, para a 7ª edição, é exatamente a gente conseguir fazer um FDP com um tempo hábil para que ele seja realmente assim, um festival com todos os seus critérios cumpridos. Assim, por conta dessa edição, por exemplo, assim, uma coisa que a gente acabou pecando demais é a questão da própria divulgação, né? Porque você faz um evento do porte que é um festival literário, cultural, e com pouca divulgação, isso acaba também prejudicando demais. Então, assim, esse apoio da Folha da Manhã, por exemplo, de estar assim, né, colocando matérias, de chamar a gente aqui hoje, né, no dia da abertura do festival, para falar, né, sobre esse momento super importante, justamente para mostrar à comunidade que hoje está começando um festival que enriquece a questão cultural regional. Então, assim, porque nem todo mundo acompanha a rede social, isso não existe, assim. A gente precisa de mais divulgação, a gente precisa dos meios antigos de comunicação, precisamos, sim, de ter outdoors espalhados na cidade, se bobear, precisamos ter carro de som na rua. Recentemente, uma secretária de saúde de São João da Barra, ela numa palestra, ela falou, logicamente São João da Barra é uma cidade muito menor do que Campos, mas ela disse que ela conseguiu avançar enormemente na questão da vacinação do município a partir do momento que ela contratou um carro de som para correr nas comunidades, avisando que ia ter a vacinação. Então, assim, eu acho que são coisas, assim, são mais desafios que o FDP vai ter, né, para quando a gente for pensar, avaliar essa edição e já pensar na 7ª edição. Muito bem, são 8 horas em Campos. Só acrescentar aí, Wellington, com sua permissão, Festival Literário, Cultural e Gastronômico. Não esquece lá dos doces não, tá? Por favor, parte boa. Posso fazer outra acréscimo, por favor? Vai lá, manda lá. Falar a cobertura da Folha, é bom antes lembrar os nomes de quem teve à frente dessa cobertura, né? Edmundo Siqueira e Dora Paula Paz. Sempre bom lembrar isso. A Dora assina hoje a capa do jornal Folha 2, ó. Tá aqui, para quem está acompanhando aí pela internet, as imagens, né? Pela Plena TV.
e pelo rádio. Estou mostrando aqui a capa do jornal Folha 2, que traz na manchete: FDP reinaugura Palácio da Cultura nesta quarta. 8 horas em Campos. Hoje também, gente, é dia do cinema e aniversário de nascimento de ninguém mais, ninguém menos do que Rui Barbosa. Nasceu em 1849. E, claro, dia da Nacional da Cultura. Fechamos aqui esse primeiro bloco, então, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, com nossos convidados, a Fernanda Campos, o Ronaldo Júnior, o Vitor Menezes e também o Wellington Abreu, para voltarmos em instantes com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e